Com prejuízo mensal de R$ 700 mil, Santa Casa pode reduzir atendimentos em Poços de Caldas. A Santa Casa de Poços de Caldas está com dificuldades para manter os atendimentos na unidade. De acordo com a administração, falta dinheiro, faltam profissionais e a demanda por atendimentos está muito alta. Conforme a diretoria, as contas do hospital estão no vermelho, com um rombo de R$ 700 mil por mês. O hospital encaminhou um ofício para a Câmara de Vereadores, descrevendo a situação e dizendo que a única solução para os problemas enfrentados hoje é receber mais dinheiro. O ofício da Santa Casa foi encaminhado também para autoridades estaduais e municipais de saúde e para o Ministério Público. Quanto aos fatos, não há argumentos. Não existe meia-culpa na Santa Casa. Analisar se o uso do dinheiro é bem aplicado. As únicas palavras são: precisa de mais dinheiro. Administrar bem com dinheiro é o mínimo que se espera. Administrar com pouco dinheiro é a demonstração da verdadeira capacidade de fazer administração com competência. Vocês já ouviram falar que a Santa Casa de Passos parou ou vai parar atendimento? Ir para a mídia: Santa Casa de Alfenas, Hospital Samuel Libânio de Pouso Alegre, Santa Casa de Itajubá, Varginha? Não. E atende tudo, e com o número de municípios referenciados muito maior que Poços, e a tabela é a mesma. Creio que ninguém tem nada contra a entidade, nada contra a Santa Casa, mas sim dúvidas de como o dinheiro é gerido. Algumas medidas já foram implantadas. Desde o fim do mês passado, pacientes crônicos que necessitam de leitos de longa duração estão sendo encaminhados para a Santa Casa de Caldas. Caldas tem 10 leitos de pacientes crônicos. Como a lei nos permite isso, vamos começar a enviar pacientes para Caldas, disse o superintendente da Santa Casa, Ricardo Sá. Nós já realizamos uma primeira reunião com a Santa Casa de Poços de Caldas no início deste mês. Vimos algumas demandas a serem atendidas pelo nosso hospital. Essas demandas já foram providenciadas e nos próximos dias teremos uma nova reunião para acertar finalmente o encaminhamento desses pacientes para os leitos de transição para a Santa Casa de Caldas, comentou o administrador da Santa Casa, Jefferson Silva Carvalho. A Santa Casa de Poços de Caldas afirma que vai registrar um boletim de ocorrência toda vez que chegar um paciente que não se enquadra nos critérios da rede de urgência e emergência. A administração não descarta a possibilidade de redução dos serviços não emergenciais. O superintendente do hospital afirma que há uma grande defasagem nos valores pagos pelo SUS e que a Santa Casa atende acima da capacidade. Nós atendemos uma média de 880 diárias, mês de pacientes. No entanto, nossa ocupação por contrato é de 600. Então, temos quase 300 diárias a mais extrapoladas e ainda por cima toda a tabela defasada, pontuou o superintendente, Ricardo Sá. Ainda de acordo com o superintendente da Santa Casa, todas as medidas que foram anunciadas, que já estão sendo implantadas, são para manter a sobrevivência do hospital. Ricardo Sá informou que as contas da Santa Casa têm fechado no vermelho, um rombo de R$ 700 mil todos os meses. Temos uma tabela SUS que remunera entidades filantrópicas congelada há 15 anos sem nenhum reajuste. Tudo isso prejudica as entidades filantrópicas, porque os aumentos continuam existindo, a inflação continua existindo, os reajustes salariais continuam existindo. No entanto, a gente não tem um repasse devido proporcional àquilo que os hospitais fazem pela tabela SUS, falou Sá. O hospital também relata que há uma redução no quadro de profissionais de enfermagem e reconhece que esta situação ocorre por causa de baixos salários. Hoje a gente paga o menor salário da cidade. Então, a gente uma defasagem salarial da categoria de enfermagem em relação aos outros hospitais. O que ocorre é que as pessoas estão indo aos outros hospitais ao invés de ficar aqui, revelou o superintendente. O Conselho Regional de Enfermagem afirma que não há falta de mão de obra, e que a falta de pagamento do piso da categoria faz com que os profissionais busquem outros locais de trabalho. Esses profissionais trabalham em plantões, trabalham aos finais de semana, têm que trabalhar feriados. Você tem os riscos ocupacionais que estão presentes no ambiente de trabalho. Isso faz o profissional optar por outra atividade que normalmente tem um salário maior e menos responsabilidade, destacou o fiscal do Conselho Regional de Enfermagem, Marcos Crúbio. O secretário municipal de saúde, Dr. Carlos Mosconi, já tem conhecimento da situação. Enviei um ofício ao governador de Minas Gerais, no dia 31 de maio, relatando essa situação e pedindo alguma solução, alguma ajuda. E enviei também ao Ministério da Saúde no mesmo, relatando esse fato, falou. Mosconi informou ainda que se reuniu com secretários de cidades vizinhas para que haja uma ampliação de leitos nestas cidades para desafogar os atendimentos na Santa Casa de Poços de Caldas. Todos eles entenderam, inclusive algumas medidas já foram propostas na reunião. A situação é complexa, difícil e que demanda uma solução de ordem regional. Não é o problema de um hospital, nem é o problema de uma cidade.
É um problema de uma região inteira, disse Dr. Mosconi. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, foi repassado ao Fundo Municipal de Saúde de Poços de Caldas, que é destinado à Santa Casa, mais de 3,8 milhões de reais referentes ao programa Valora Minas. O Valora Minas é o programa de política de atenção hospitalar do governo mineiro, que vincula repasses de recursos a resultados assistenciais que podem ser medidos. Conselheira acredita em complô político. Imagino que esse é o desejo de alguns de que a Santa Casa fechasse suas portas. Quem se beneficiaria com isso? Quem passaria a atender os procedimentos subremunerados? Quem abriria uma maternidade, unidade de trauma? Nesses anos de conselho só vejo mesmo é um movimento contra a entidade. Deixou de ser controle social para ser perseguição mesmo. Gostaria de ver a gente sentar e discutir soluções. Ou a secretaria incorporar a entidade. Tenho certeza que os serviços prestados são relevantes para quem precisa e que os funcionários têm feito o melhor com as condições possíveis. Conhecemos o histórico de defasagem de tabela, de atrasos de repasses, da bola de neve que é a gestão da dívida. Peçam auditoria, conversem com o MP, agora fazer essa cruzada contra a Santa Casa. Já está explícito que é muito mais do que uma questão financeira. É de ordem política e outros interesses velados. Hospital Santa Lúcia mostra sua cara. Está certo, tem que falar bem de quem faz realmente para a população, quem demonstra diariamente que usa o dinheiro público para construir leitos. Melhoria da infraestrutura, compra equipamentos novos, trazer equipes médicas de cidades polos ou outros estados para não deixar faltar atendimento. Falar bem de quem não faz diferença de quais pacientes, convênios, vão se beneficiar de absolutamente todos os serviços que lá existem. Quem nunca em 52 anos apareceu na mídia passando terror na sociedade, dizendo que vai parar com o atendimento? Quem recebe sempre recebeu auditorias diárias dentro do hospital enviados pela secretária de saúde. Quem administra nas piores crises o dinheiro público e não deixa de atender ninguém? Quem já realizou 550 cirurgias eletivas para a população de Poços de Caldas que sofre com filas enormes? Há anos, quem é referência pelo Estado é o Ministério da Saúde nos serviços que possuem contratados pelo grande número de atendimentos que realiza, pela baixa permanência, pelo baixo número de óbitos. Ou seja, cumpre com as metas que se comprometeu. Quem compra contraste a R$ 350 o frasco, enquanto o mesmo custava R$ 50, mesmo o SUS não pagando, para não parar o atendimento dos infartos. Usa muito contraste em cateterismo cardíaco, angioplastia, AVC, tomografias e arteriografias, e tomografias de pacientes internados em 50 leitos de UTI. Realmente é um hospital modelo, com uma gestão financeira modelo, que atende 90% de SUS, mesmo sendo privado, e tendo um dono que poderia querer atender. Somente particular e convênios, ser humano, esse que quando ninguém consegue fazer outros hospitais atender suas obrigações, ligam para o doutor. Há um, que jamais deixa de resolver ou vir as costas. O Santa Lúcia merece sim todo o nosso orgulho. Conselheira, creio que estes interesses velados e políticos estão explícitos. Na sua defesa, merece aplausos o interesse escuso no seu texto, demonstrado. Tiro o chapéu para palavras tão tocantes e que tanto estão demonstrando defesa dos pacientes que estão penando nos não atendimentos que são de seus direitos, mas dinheiro público. É para isto mesmo, serve de mulambo para encher bunda de Judas. Pelo menos é o que demonstra esta sua defesa. Hospital Santa Lúcia. Difícil dialogar com quem não está na linha de frente. Há 14 anos, é solicitado para o Hospital Santa Lúcia por todos os gestores, municipais e estaduais, para se credenciar em alta complexidade em ortopedia, neurocirurgia e oncologia. Sempre respondemos que jamais esse hospital se credenciaria em serviços que já tinham credenciamento pela Santa Casa. Isso se chama ética, e não temos o mínimo interesse de credenciar tais serviços, apesar de que os pacientes seriam muito melhores atendidos. Ética é para pessoas com caráter, que vai em desencontro com essa administração atual da Santa Casa, que fez de tudo para tirar o credenciamento da cardiologia e do AVC, de um serviço de excelência reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Falando até em compra de equipamento de hemodinâmica, que já possuímos 2, ou seja, mais uso de dinheiro público usado por ego e não por necessidade. Isso foi explícito nas mídias, e se tivessem conseguido seria mais um serviço mal feito e sem atendimento hoje. Ética e caráter é tudo, e isso o doutor A1 tem em excesso. Aponte um só caso que ele tirou serviços de qualquer entidade, nem mesmo um plano de saúde próprio ele criou pelo hospital ser parceiro da Unimed. Lembrando que ele é dono do hospital. Não discuto mais com quem concorda em não dar remédios para os pacientes internados, para quem não oferece tomografias, essencial no tratamento de câncer, com quem colabora com denúncias feitas por funcionários de mais de 20 anos de trabalho na Santa Casa, por quem quer acreditar em teoria da conspiração. Pede para trabalhar lá e ver com seus próprios olhos o que acontece.
Inacreditável, ter pessoas que acreditam em Papai Noel nessa idade. Aliás, convoca o conselheiro titular Dr. A1 e o suplente Ricardo, só para dúvidas que esse conselho possa ter.